Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Introdução ao Novo Testamento, História, Literatura e Teologia, volume 2, já tem um volume 1, um canal review. Então vamos para o volume 2, só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer o convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Queridos, também na descrição do vídeo vai ter o link de afiliado para compra na Shopee. Pode comprar 100% seguro. Então, seus materiais teológicos, eletrodomésticos, produtos do lar, adquira no link de afiliado da Shopee na descrição do vídeo e ajude o canal a se retroalimentar. Então, dadas essas informações, vamos para mais um review em nosso canal. Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro Introdução ao Novo Testamento, o volume 2, História, Literatura e Teologia, Cartas Católicas, Sinóticos e Escrito Joanino, de Eugênio Boring. Então, uma introdução ao Novo Testamento muito completa. Nós já fizemos o review do volume 1, tá bom? Você pode estar conferindo aí em nosso canal. E agora nós vamos para o review do volume 2 aqui. A lombada do livro, a contracapa, se você quiser estar fazendo uma leitura, você pode estar. Caso vocês querem ler a contracapa, tá bom? Então, um livro bastante completo. Tem cerca de, o segundo volume, ou seja, um total de 1.300 páginas, dois volumes. 1.302, que ele dá continuidade ao outro. Então, um livro muito bom. Lembrando, meus irmãos, se você quiser adquirir seus livros teológicos, você pode estar fazendo isso através do link de afiliado da Shopee na descrição do vídeo. Vai estar lá o link disponível. Então, você pode estar indo, acessando e fazendo sua compra. E assim você ajuda o canal a se retroalimentar. Não somente materiais teológicos, mas também produto do lar, eletrônico, eletrodoméstico, entre outros. Então, vamos abrir aqui. Capa brochura, como eu falei no outro vídeo, um mapazinha, introdução ao Novo Testamento, conselho editorial, né? Paulus e Academia Cristã. Então aqui nós temos a folha de rosto, ficha catalográfica, o sumário. Vamos ver esse sumário aqui, como que tá, lista de ilustrações, lista de quadros, prefácio, abreviatura, Roma e a consolidação das tradições, consolidação romana das tradições paulina e petrina, interpretando 1 Pedro, interpretando Hebreus e leitura adicional. Tiago, Judas e 2 Pedro, interpretando Tiago, interpretando Judas, interpretando 2 de Pedro. A igreja em Roma, segunda e terceira gerações. De Jesus aos evangelhos, inspiração divina, memória individual, tradição da comunidade. Qual foi o primeiro evangelho? Para a leitura adicional, então estou só apontando aqui os tópicos, não os subtópicos. Marcos e a origem da forma evangelho, o que é um evangelho, o problema do gênero, interpretando Marcos, interpretando Mateus, o evangelho de Mateus, reinterpretação para tempos de mudança. Muito interessante. A comunidade cristã de Mateus, temas e questões teológicas, estrutura, Mateus como compositor, uma síntese exegético-teológica, em que Lucas, teólogo, compositor, historiador, Lucas, o teólogo, a reconfiguração da história da salvação, Lucas, o compositor, características literárias e estilo, Lucas, o historiador, Lucas, ato e história, interpretando Lucas, ato, proveniência, sumário,
A origem de Lucas Ato, e foi assim que nos dirigimos a Roma, Atos 28:14, texto, história e transmissão, síntese exegética teológica e a leitura adicional. Vamos ter também aqui a comunidade joanina e a escola joanina, a inclusão da comunidade joanina e seus escritos, o corpus joanino, a comunidade joanina e seus conflitos de Jerusalém a Éfeso, cartas da comunidade joanina, Apocalipse, 1º, 2º e 3º João, interpretando Apocalipse, interpretando 2º João, interpretando 3º João, interpretando 1º João, interpretando o Evangelho de João, particularidade do Evangelho de João, destinatários e propósito, unidade, fonte, história, composicional, estrutura e esboço, síntese exegética teológica. Aí tem um epílogo aqui no final, tá bom? O epílogo vai dizer o Novo Testamento como palavra de Deus, a Bíblia retrata o Deus que fala, a Bíblia retrata o Deus que capacita e inspira outros a falar. Em tempos pós-bíblicos, o entendimento oracular da palavra de Deus começou a ser aplicado à Bíblia como um todo. Aí vai trazer aqui alguns pontos. A Bíblia, a palavra de Deus na teologia contemporânea e a leitura adicional. Lista de ilustrações e lista de quadros. Então, são muito conteúdo, um sumário bem explicado. Vocês podem ver. Então, vamos para o conteúdo sim, um prefácio. Então, muito conteúdo para ser estudado, abreviaturas. Aqui já entramos aqui no Roma e a consolidação das tradições, a consolidação romana das tradições paulina e petrina. A forma carta paulina de expressar a fé se torna comum fora do círculo paulino, interpretando 1 Pedro. Pedro é a tradição petrina da igreja primitiva. Depois de Jesus e Paulo, Simão Pedro é a figura mais conhecida do cristianismo primitivo. Ele é mencionado nas cartas de Paulo, nos 4 Evangelhos e Atos, nas 2 cartas canônicas atribuídas a ele. E no longo corpo de literatura não canônica associada a seu nome, muito da qual reivindica sua autoria. O Evangelho de Pedro, a Carta de Pedro a Tiago, o Querigma de Pedro, os Querigmas de Pedro, os Atos de Pedro, as Pseudo-Clementinas, o Apocalipse de Pedro, a Paixão de Pedro e Paulo, os Atos de Pedro, os 12 Apóstolos, os Atos de Pedro, o Martírio de Pedro e a Paixão de Pedro. Então, é muito livro pseudo-epígrafo, apócrifo, né? Sobre ele, Simão antes de Jesus. Houve, obviamente, uma pessoa real chamada Simão, que recebeu o nome de Pedro. Mateus 16, 16, 18, João 1, 41, 42, do aramaico Kefa, transliterado ao grego como Cefas, e traduzido como Petros, rocha. O nome do pai de Simão era Jonas, ou João. 2 nomes diferentes são representados em aramaico e grego. O nome de sua mãe é desconhecido. Como um contemporâneo de Jesus, Simão nasceu em algum momento no período entre 10 a.C. a 10 depois de Cristo, talvez na bilíngue e multicultural Betsaida. A língua nativa de Pedro era o aramaico, mas é provável que, como muitas pessoas da Galiléia, Pedro também podia falar e entender grego até certo ponto. Simão era casado. Marcos 1,31, esteve acompanhado de sua esposa posteriormente nas viagens missionárias, 1 Coríntios 9,5. Juntamente com seu irmão André, estava no comércio de peixes, pertencendo à classe social média-baixa de pequenos comerciantes e artesãos. A tradição preservada em João, capítulo 1, verso 35 e 42, sugere que tanto André quanto Simão podem ter sido discípulos de João Batista antes de serem chamados para seguir a Jesus. Eles já estavam orientados para a corrente apocalíptica do judaísmo. Simão com Jesus, foi muito interessante, né? A autoria, pode ver que é conteúdo puro, bem acadêmico, notas acadêmicas. Um livro muito bom, muito acadêmico mesmo. A data, a ocasião. Chegamos aqui na síntese exegética teológica de Pedro. Aqui, ó. A introdução adapta a fórmula de saudação que se tornou padrão nas cartas paulinas, mas apresenta o autor como apóstolo Pedro. A carta aborda seus leitores como exilados da dispersão, aplicando o imaginário bíblico e judaico para o povo de Deus a seus leitores cristãos. O autor escreve a partir da igreja irmã em Babilônia, 5:13. Ela mesma é uma parte da diáspora esperando a restauração final e a reunião do povo de Deus.
Ser exilado e forasteiro é algo que pertence ao caráter essencial da existência cristã. Os que são da diáspora pertencem ao contínuo povo de Deus, separados e aspergidos com o sangue da aliança. Eles não são voluntários, mas foram escolhidos e destinados por Deus, retratado em termos proto-trinitarianos. Então, uma defesa aí trinitária, podemos dizer, né? Hebreus, interpretando Hebreus não é uma carta. Ó. Hebreus está incluído no códice, bem como em todas as coleções posteriores, como uma carta. Contudo, Hebreus não se lê como uma carta. O documento não começa com a abertura de uma carta convencional e não apresenta característica epistolária até o fim. Quando, depois da bênção final, uma conclusão epistolar ao modo paulino é acrescentada. Assim, alguns eruditos têm defendido que Hebreus foi originalmente composto como um tratado e que o final epistolar é uma adição que pretendeu tornar Hebreus parecido com uma carta paulina e, desse modo, encaixá-la na tradição em desenvolvimento de documentos autoritativos. Paulo não é o autor. No Códice, assume-se que Hebreus é uma carta paulina e foi considerado como tal nas igrejas orientais, Clemente de Alexandria. Essa pressuposição foi amplamente questionada na Igreja Antiga e não foi aceita em geral pelas igrejas ocidentais até o IV século. No início do III século, Tertuliano de Cartago reconhecia a autoria de Hebreus e o citava contra Hermas de Roma, mas o atribuía a Barnabé, o que se demonstrou uma hipótese razoável, uma vez que Barnabé era um levita e companheiro de Paulo. Orígenes também aceitava o documento como canônico e às vezes citava como Paulo a escritura, mas finalmente concluiu que o autor era desconhecido. Outros candidatos foram propostos, incluindo Apolo, Priscila, Lucas, Epáfras e Maria, a mãe de Jesus. A possibilidade histórica de que alguma dessas propostas esteja correta varia do mínimo para o zero, de modo que a maioria dos eruditos reafirmaram a conclusão de origem, a qual se tornou parte da tradição universalmente citada na discussão sobre a autoria de Hebreus. Somente Deus sabe, citada por primeiro por Eusébio. Então, ali a discussão autoral do livro de Hebreus. O destinário não era Hebreus. Muito interessante, né? Então, Cristo é superior aos anjos. Ó. O uso que o autor faz aqui, ó, no 5:2:18, o uso que o autor faz de melhor no sentido absoluto em vez de no sentido relativo é visto imediatamente em sua declaração de que Cristo é superior aos anjos. O autor, como seus leitores, tem uma elevada consideração pelos anjos. Eles foram agentes de Deus na concessão da revelação do Antigo Testamento. Eles têm uma validade e um ministério contínuo no serviço ao povo de Deus. E eles farão parte das celebrações escatológicas da cidade celestial. Diferente de Paulo, o autor não sente necessidade de denegrir os anjos ou reservá-los um papel negativo, a fim de fazer com que Jesus e a fé cristã brilhe. Cristo não suplanta os anjos como se ele fosse uma figura superior na mesma série. A superioridade de Cristo é que ele pertence a outra categoria. Ele é o Filho de Deus e eles são servos de Deus. E a superioridade é demonstrada por uma série de 7 citações das Escrituras interpretadas cristologicamente, em que Cristo é constratado com os anjos, não apenas no sentido de que ele é o Filho unigênito, mas no sentido de que ele é abordado como Deus e Senhor. Aqui encontramos alguns dos materiais rústicos a ser formulados em Nicéia. Então, muito interessante, né? Então, meus irmãos, vocês podem ver que o livro é bastante completo. A figura Melquisedeque, interessante. Ó, esse livro trabalho aqui com o livro de Hebreus, interessante. Ó. Vimos que toda a linha do argumento de Hebreus é muito apropriada à situação em Roma. Nas décadas imediatamente posteriores à destruição do templo, quando a questão "e agora?" estava no ar. Como as funções sacerdotais podem ser mantidas, o sacerdote se foi. Resposta: havia 2 sacerdotes no Antigo Testamento, o temporal e o eterno. O autor pensa em termos do cenário cultico do altar, sacrifício sacerdote, como a maneira usada por Deus para se relacionar com o mundo. Contudo, ele não pode usar o sacerdócio levítico do Antigo Testamento como a categoria para interpretar a pessoa e obra de Jesus por 2 razões. Primeiro, o antigo sacerdote estava inevitavelmente neste mundo. Embora ordenado por Deus, era uma instituição humana formada por seres humanos perfeitos com necessidade de purificação, os quais podiam mediar apenas imperfeitamente. E segundo, de acordo com as próprias Escrituras, Jesus não estava qualificado para esse sacerdócio. Ele era um descendente da Davi, da tribo de Judá, os sacerdotes deviam ser da tribo de Levi.
Nova Aliança, muito interessante. Vocês podem ver, meus irmãos, que não tem rodeio, é conteúdo puro mesmo, conteúdo pesado, podemos dizer. Um livro bastante acadêmico. Tiago, Judas e Pedro interpretando, autor em preço Tiago, o justo, o irmão de Jesus. Muito interessante. Deixa eu ler aqui só para tirar a dúvida. Tiago é a versão latina do nome hebraico Jacó, que foi para a Septuaginta como Tiago, e para o grego no Testamento como Jacob, no caso Jacob, já não Jacob. Jacó, o nome Tiago no Testamento, portanto, é o mesmo Jacó do Antigo Testamento. Jacó foi o pai dos 12 filhos, cujos descendentes tornaram as 12 tribos de Israel. Gênesis 25:50. Seu nome se tornou comum no judaísmo no segundo tempo, de modo que adverte Jacó, Tiago no Testamento. Dois dos 12 discípulos chamados por Jesus possuíam esse nome: Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, tradicionalmente chamado Tiago Menor. Então, interessante. O nascimento. No Testamento, Tiago aparece como filho de Maria, irmão de Jesus. O texto: se tivesse apenas no Testamento, assumiria que Tiago foi filho de José e Maria, nascido depois de Jesus, uma visão reconhecida por importantes eruditos católicos romanos. As histórias do Novo Testamento relacionadas à concepção original de Jesus, nesse caso, significam que Tiago era o meio-irmão biológico de Jesus. O dogma da virgindade perpétua de Maria aparece em tradições posteriores. Isso aqui que é o dogma da virgindade perpétua de Maria aparece em tradições posteriores, promovendo compreensões ascéticas da vida cristã. Os irmãos de Jesus eram vistos, portanto, como meio-irmãos. Aos filhos de José deu um primeiro casamento, como relatado no proto-evangelho de Tiago, do segundo século. Posteriormente, defendeu-se que o termo bíblico irmão tem um significado mais amplo, que inclui outros familiares, de modo que os irmãos de Jesus eram de fato primos, ou os filhos da irmã Maria, conforme Jerônimo. Então, Jerônimo que trouxe esse negócio de que era primo, né? Complicado o catolicismo, tá? Complicado. Mas o autor aqui, pelo menos, ele ser sincero a dizer que é uma tradição posterior, então não bíblica, né? A igreja em Roma, segunda e terceira gerações, coleção de cartas canônicas preliminares católicas. Vou adiantar aqui, meus irmãos, que o vídeo já está longo, tá bom? De Jesus aos Evangelhos, inspiração divina, tradição da comunidade, memória individual. Muito interessante. Interessante esse livro que é o tipo de materiais de e sobre Jesus. Qual foi o primeiro evangelho? Marcos é a origem da forma evangelho. O que é o evangelho? Problema do gênero. Foi Marcos uma biografia de Jesus? Então, muito estudo, meus irmãos, muito estudo. Se aprofundar, ficar fera mesmo no Novo Testamento. Estrutura da seção transicional. Isso aqui te faz você conhecer muito profundo o Novo Testamento. Lucas, teólogo, compositor, historiador. Lucas, o teólogo, a reconfiguração da história da salvação. Lucas, Atos, discípulos de Jesus no mundo de César. Então, vocês podem ver que é um livro muito profundo. Lembrando, meus irmãos, na descrição do vídeo vai ter o link de compra pela Shopee, tá bom? Adquira e ajuda o canal a se retroalimentar interpretando Lucas, Atos. Então, a providência, sumário, a origem de Lucas, Atos, foi assim que nos dirigimos a Roma. Muito interessante. Comunidade joanina e a escola joanina. Quem escreveu as cartas, quem escreveu o evangelho, cronologia relativa, data das cartas joaninas, data do evangelho. Aqui, interpretando Apocalipse. Muito interessante. Aqui é que eu estava, onde eu parei, que eu estava fazendo um estudo, né, sobre o Apocalipse. A fonte, tradições e influências. Então, meus irmãos, basicamente o livro é isso aqui, né? Muito interessante. Epílogo, Novo Testamento como a palavra de Deus. A Bíblia retrata que o Deus que fala. A primeira sentença da Bíblia retrata Deus como aquele que fala, Gênesis 1:3. O Deus da fala, o Deus da Bíblia é preeminentemente o Deus que fala, o Deus que chama o mundo à existência e molda as vidas de indivíduos
comunidade e nações pela palavra divina. Frases tais como disse Deus, o Senhor falou, quais sempre enviam no Antigo Testamento. O véu mais comum, tendo Deus como sujeito, é alguma forma de um véu relacionado à fala, mais de 2.200 vezes, muito mais do que seu concorrente mais próximo. A fórmula profética assim diz o Senhor, 428 vezes, a palavra de Deus do Senhor, um adicional de 308 vezes. Interessante, né? A Bíblia retrata Deus capacita e inspira outros a falar. Então, uma letra confortável, folha amarelada, de ótima visibilidade para a leitura. A herança da Neortodoxia, o Vaticano. Para a leitura adicional, índice de autores citados, índice de passagem bíblica. E assim ficamos por aqui com mais um review no canal. Então, meus irmãos, que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.